Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui com algumas coisinhas. Nós vamos conversar hoje sobre como eu conheci o Humberto e como foi essa nossa trajetória. Eu conheci o Humberto em 2015. Nós nos conhecemos na faculdade, na PUC Minas. Ele faz engenharia elétrica, eu fazia psicologia. E aí nós nos conhecemos. Aqui eu tenho uma fotinha, uma das fotinhas que nós tínhamos. Bem bebezinhos, né? Bem jovens, sonhadores. E ninguém sabe o que viria, né? Ao que viria a acontecer. Enfim, nós nos conhecemos e antes de namorar, o Humberto colocou uma questão pra mim. Ele falou assim: eu tenho um sonho de sair do país, de morar fora. E eu queria saber se você tem esse interesse, né? Se a gente pode namorar, se você tem esse interesse. E aí eu falei que sim, que não tinha problema e tal. Aí, beleza, esse foi o ponto dele. E o meu ponto na questão do namoro foi que eu falei com ele sobre a minha deficiência, né? Que eu tenho deficiência visual. Eu vou só dar uma recapitulada aqui para quem não sabe. Eu nasci com toxoplasmose congênita, então eu perdi 90% da visão esquerda e 80% da visão direita. Eu creio que é pela misericórdia de Jesus, né? Que muitos médicos perguntam para mim, Thaís, como que você consegue escrever, fazer as coisas, mexer no computador, né? Consegue andar na rua? E eu vou falar para você, se for basear no que os médicos falam, era para eu estar dentro de casa, sem fazer nada, só esperando a morte, né? Mas eu superei, né? Superei a expectativa dos médicos. Eu sei mexer com computador, Excel, Word, né? Tô aprendendo muita coisa ainda em questão de edição. Acho que o ser humano ele está em constante evolução, né? Então tem muita coisa para aprender ainda. Sei cuidar das minhas filhas, cuidei de todas as três, curei o umbigo de todas, né? Sei viver, né? A gente aprende a viver. E aí eu coloquei isso pro MEC, porque eu teria minhas limitações. Por exemplo, eu não posso tirar carteira, né, de carro, de moto, eu não posso dirigir. Ah, eu não me sinto muito limitada não, pra falar a verdade, sabe? Mas é isso, eu falei pra ele e na época assim foi super tranquilo, ele não vejo problema nenhum, ele me aceitou, ele nunca me tratou, né, como deficiente. Ele, claro, sempre teve um cuidado comigo, né? Isso eu entendo dele, ele era muito patriarca, muito cuidador, né? Protetor não só de mim, mas das meninas também. Então essa foi uma questão. Nós ficamos um tempo conversando, vendo se era isso mesmo que nós queríamos. Aí até que dia 12 de junho de 2015, nós nos conhecemos em abril. Dia 12 de junho ele me pediu em namoro. Tanto é que essa aqui eu até pus pra vocês verem, né? Essa daqui, ó, é a aliança que ele me deu. Que ele me pediu em namoro. Foi muito bonitinho, ele me levou na Lagoa da Pampulha, me pediu em namoro, me deu essa aliança. Eu não uso ela no dia a dia, mas hoje eu decidi usar e eu guardo ela na minha carteira. Tô até pensando em fazer um colarzinho com ela, porque no dia a dia é ruim ficar com a aliança no dedo, porque tem criança para manusear, né? Trocar, dar banho, isso aqui, e acaba apertando, porque eu ganhei ela em 2015. Né, 10 anos, então já tá apertadinha, não tá tão confortável. Beleza, 2015 nós nos conhecemos, viajamos, né, vivemos a vida de namorado, né, de final de semana. Eu morava em Belo Horizonte, aí ele saía da cidade dele e ia me buscar, me levar, né, nos finais de semana. Ele encarava aí por volta de 1 hora e 20 para me levar. Né, 1 hora para me buscar, 1 hora e pouco para me levar. Mas se bem que ele gastava 1 hora para ir, 1 hora para voltar, aí eu tinha que ir embora, né? Aí ele me levava e me buscava de novo. Então, era aí umas 4 horas no final de semana perdido, né? Só no trânsito para me levar e me buscar. Mas era muito bom, né? A gente conversava bastante, dava para bater bastante papo. Eu acho que o namoro é isso, né? Bater papo, é conversar. Aí eu vinha para casa da mãe, do pai dele também conversava. E eu gosto bastante de conversar.
E meu sogro também, e Humberto já era mais calado. Mas eu e meu sogro, a gente bate uns papos. É bom, né? Conversa boa, assim. Aquela conversa de mineiro, né? Vai comendo queijo, tomando cafezinho. Era muito bom. Então, em 2015, aí nós nos casamos em 2018. Só que esse casamento que nós fizemos não foi na igreja, né? Foi só na papelada, né? No cartório mesmo. E aí então não teve aliança de casamento mesmo, porque ele também não tava na vibe. Foi uma coisa assim, né, do momento. E aí em 2018 nós nos casamos, nós morávamos num apartamento. E aí aconteceu, né, que Humberto ele foi tendo canal, foi tomando gosto, e aí nós decidimos ir pro sítio, né, morar no sítio, mais isolado. E aí nós fomos em 2019 pro sítio. Na verdade nós compramos em 2018 e foi ali uma transição, né, que eu tive que largar meu emprego, que era em Belo Horizonte, o sítio era longe. E aí acabou que 2019 mesmo que a gente foi mesmo, né? E aí nós fomos, a adaptação no sítio foi bem complicada porque eu falo de gente, né? Que eu tava acostumada eu fazia atendimento. Eu trabalhava na PUC mesmo, então eu mexia com atendimento. Eu trabalhava no financeiro, então era assim, era muita coisa. E aí eu peguei e trabalhava lá, então era muita gente para conversar, o tempo todo demanda para trabalhar. Então foi uma fase que era só eu e ele no sítio, então assim, eu ficava bem quieta no início, mas com o tempo você vai acostumando com a calmaria do campo. Tanto é que agora eu tô me readaptando na cidade, né? Acostumando com essa barulheira toda que é a cidade. Mas tá bom. Então aí nós fomos pro sítio, deixa eu ver se tem alguma fotinha aqui. Essa aqui também foi de quando nós estávamos, acho que aqui, tava namorando ainda. Que bonitinho. E aí essa foto também é do namoro. E aí em 2019 eu engravidei da minha primeira filha, né? Aí Humberto se tornou pai em 2020, porque em 2019 eu tava grávida. Em 2020 eu tive aí a primeira filha, que foi esse pequenininho, que eu contei pra vocês, né, do parto. E eu tava vendo que nós não temos foto, ele, a mais velha do meio. Não temos, você acredita? Fiquei chateada. Nós só temos depois, né, em 2024, com a família completa. Mas aí nós casamos em 2020, Humberto já tinha um canal, já tava indo bem o canal dele. E eu vivendo a minha vida, cuidando das crianças, né? E depois, 2022, nós tivemos a do meio. Em 2024, tivemos a última, né? A rapinha do tacho. Que deu ainda pra ter. E aí foram muitos momentos, assim, nós viajamos muito, tanto é que antes de eu engravidar, né, da primeira filha, nós viajamos, eu grávida, nós viajamos também, fomos pro sul do Brasil, depois voltamos de carro, foi uma aventura. Nós fomos de carro, voltamos, fomos de novo, voltamos, porque nós estávamos com plano de morar lá, mas aí acabou que nós não adaptamos. Eu acho que é difícil, né, adaptar, assim, que o Brasil ele é muito grande, mas é como se fosse um mundo à parte, né? São culturas muito diferentes, é um choque de realidade, mesmo estando no mesmo país. O pessoal é muito bacana. Nós conhecemos uma senhorinha numa pousada, uma gracinha, senhorinha. Nossa, e ela me via grávida, ela, ai, minha filha, você é muito corajosa, ficar andando pra cima e pra baixo com essa barriga. Aí às vezes eu tava um pouco indisposta, assim, que a gente foi numa pousada, ela vinha, minha filha, você não pode ficar deitada o dia inteiro. Mas eu tô passando, mamãe, não pode, você tem que andar, fazer caminhada. Porque tem dia que assim, a gente esforça muito grávida, né? E tem dia que você quer ficar só quietinha ali vendo filme e ficar quietinha. Mas foram momentos muito bons. Aí essa última foto aqui
que foi a do Humberto com a família completa, né? Não sei se tá dando pra ver. Então, assim, foram momentos muito bons com o Humberto. Só colocar. Então, foram momentos ótimos com ele. E nós vivemos muitas coisas. Ele era muito bacana, assim. Vou contar um pouquinho da rotina do sítio para vocês. Humberto, ele gostava de acordar cedo para gravar os vídeos. Aí ele gravava os vídeos. Primeiro ele procurava conteúdo na noite anterior, né? Ele procurava o conteúdo, ele demorava muito para encontrar o conteúdo, ele estudava também. E aí de dia ele ficava por conta de estudar, ler e gravar os vídeos, né? E era assim, ele acordava, gravava os vídeos, depois vinha, tomava café. Aí depois ele ia regar as plantas, molhar, cuidar das plantas, brincar com as meninas também. Nos últimos tempos ele estava aprendendo a fazer cubo mágico, ele aprendeu os cubos, né? Ensinou para a nossa filha mais velha também, assim, ensinou assim, né? Criança não tem ainda entendimento para fazer tudo, mas ela tem uma memória muito bonitinha dele, de fazer o cubo com ele. E era assim, nossa vida. Em outro vídeo também, se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho da educação domiciliar que a gente fez por um tempo. Hoje eu faço, ela vai para a escola, mas eu também complemento. Eu gosto muito das apostilas da Cidade de Deus, né? Editora Cidade de Deus, que é uma editora católica. E aí as apostilas são muito completas, sabe? E é um ensino bíblico muito bonito, porque tudo é voltado para a arte, a religião católica, os santos, música. Então, assim, é muito bonito, é um material muito bonito que eu tenho usado com ela. Eu estou ensinando ela agora os 10 mandamentos, né? E é bonito porque em janeiro nós começamos os 10 mandamentos. Só que aí Humberto faleceu e eu parei. Aí agora que eu tô voltando, que eu tô tendo cabeça, né, pra tentar criar uma rotina com ela. E aí ela virou pra mim, ela, nossa, meu pai me ensinou isso a gente já viu, assim, mesmo 5 meses parada, sem pegar na apostila, ela lembrou, eu achei muito interessante, como que a memória dela é boa, né? E Humberto lia para ela, ensinava as letras, lia. Humberto lia muito bem. Ele tinha uma letra muito bonita também. Eu estou com um planejamento, eu não vou contar agora, mas para frente vocês vão entender. Eu vou mostrar um cantinho para vocês também que eu estou fazendo com o Humberto, que é tipo um memorialzinho assim, né, para as meninas lembrar dele. Aí vai ter a letra dele, a caligrafia dele. Eu vou pôr um cantinho com a placa do YouTube. Então, assim, vai ser um cantinho muito bonito, né? O cantinho do papai, o cantinho do Humberto. Que eu acho que ele tem que ter uma memória, né? As meninas têm que ter memória do pai delas, que ele foi um homem muito bonito, muito honrado, né? Ele realmente, assim, se sacrificou, né? Pelos dele, pelas meninas, pelas filhas dele. Então, assim, essa foi nossa história. É uma história comum, de uma família comum, não tem nada aqui de glamouroso, de coisas luxuosas, nem nada. Foi uma vida simples, mas uma vida cheia de amor. Eu falo que Humberto, ele foi rico de tudo que o dinheiro não compra, né? Ele teve uma boa família, bons filhos, uma esposa que ama ele, uma mãe e um pai que amam ele também, se dedicaram a vida toda para criar ele. Então, assim, ele foi uma criança que foi muito feliz, tem muitas fotos dele alegre, nossa, brincando na praia, brincando, as histórias que ele conta também para mim, das molecadas que ele fazia, nossa, meu Deus. E é isso, é um misto de saudade, um misto de tristeza, mas o que eu gosto muito dos vídeos do Humberto também é que ele falava muito sobre Jesus nos finais dos vídeos, então eu trago isso, né, para vocês, que ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor, nós temos que nos apegar a ele para seguir essa vida aqui, tá bom? E é isso, essa é a nossa história não é uma história muito glamurosa, mas é uma história tranquila.
E tem uma música que eu gosto demais, assim, que quando eu vejo na igreja, quando eu ouço na igreja, ai, meu coração bate mais forte. Aquela música, teve até um dia que eu fui na igreja que tocou ela. Aquela música é: abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Adoro essa música. Então que vocês fiquem com essa musiquinha na cabeça de vocês, igual eu fico na minha. Muito obrigada por tudo e fiquem na paz.